Olá, boa tarde, 1h27. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Você que acompanhava a programação da TV Gazeta, programação anterior, né, com o Astério Moreira e o Gazeta Alerta. Você agora está com o Gazeta Entrevista. O Laércio vai apertar e mostrar as formas como você pode acompanhar o programa ao vivo. Tem todas as plataformas, tem no Instagram, no Facebook, no YouTube e tem este WhatsApp aqui, o 99989-1042. Eu peço que você participe do programa porque o assunto hoje é política regional, porque nós vamos conversar com o deputado estadual Emerson Jarud, ele que é presidente do Diretório Municipal aqui de Rio Branco do MDB e está com algumas abordagens, né, que têm gerado polêmica a respeito dos apoios, das articulações do MDB. Vamos conversar com ele daqui a pouquinho, porque eu tenho aqui uma informação que eu acho importante dar uma divulgada. Estou lendo aqui no material da repórter, da jornalista Maeli Prado. Ela faz parte da equipe que assina a coluna da jornalista Miriam Leitão no jornal O Globo. E ela diz aqui o seguinte, olha: mercado volta a reduzir IPCA de 2024 e já vê o PIB crescendo 1,84% em 2023. Por que são duas informações importantes aqui? Primeiro, porque o próprio mercado já tinha feito uma projeção bem mais modesta que 1,84%. E agora o próprio mercado está apostando no crescimento. E esse mercado volta a reduzir IPCA de 2024 porque o Boletim Focus foi divulgado hoje, que é uma pesquisa semanal do Banco Central. Então o Banco Central toda semana faz uma abordagem com quem atua em Bolsa de Valores, os investidores e tudo. E esse pessoal, o que é que eles estão vendo? Eles estão, digamos que, projetando uma inflação mais domável ali. Os analistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central na pesquisa Focus continuam revisando para cima suas projeções para o PIB de 2023. Agora a expectativa é de uma alta de 1,84% neste ano, bem acima dos 1,68% da semana anterior, e há um mês ela lembra que a expectativa era de apenas 1,02%. As revisões começaram a acontecer após o IBGE informar, no início deste mês, que o PIB do primeiro trimestre cresceu bem acima do esperado, 1,9%, em um desempenho estimulado principalmente pelo agronegócio. O Boletim Focus mostrou ainda que a mediana dos economistas ouvidos pelo levantamento do Banco Central espera uma inflação de 4,04% no ano que vem, após o dado do IPCA de maio, divulgado na semana passada, vir abaixo do esperado, que foi o que o IBGE divulgou. Bom, pelo menos do ponto de vista assim, das bases, dos fundamentos da economia, é uma notícia que projeta um cenário, digamos assim, otimista, né? Para quem trabalha com investimento, para quem trabalha no mercado, na iniciativa privada também. Jarud, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos à nossa conversa de sempre. Essa conversa de sempre para você, pelo que eu estou vendo, já é algo que está caindo numa rotina. Esse tom que você deu me sugere um pouco de tédio em relação à agenda. Nós da imprensa não estamos sabendo ver a complexidade dos problemas, ou é que a política mesmo projetada por vocês é que não está trazendo novidade? Pelo contrário, então, eu gosto das suas entrevistas, principalmente porque você não pergunta o que é o óbvio. E a gente, claro, tem um cenário bem complicado politicamente, mas é o que eu sempre falo, a política acriana, eu acho que não só a acriana, mas a nível de Brasil também, sempre foi ligada aos caciques, e é muito difícil a renovação política. E, por vezes, a gente tem que brigar bastante para mostrar que é possível fazer diferente, que existem novas ideias, novos projetos, e principalmente que um cidadão comum acriano consiga galgar espaços, coisa que hoje Jarud, é bem difícil. Não é contraditório você falar a respeito dos caciques, que é difícil lutar contra os caciques, mas a sua presença no MDB
Já não é a concretude de que o partido está investindo em nova cara, não? Apenas a presença não é suficiente, tem que dar voz, tem que dar oportunidade e sempre quando isso acontece, tentam afogar as novas lideranças. E não é só no MDB, se você for olhar para o PT, para os outros partidos, para o PP, todos praticamente são dessa forma. Então, é importante que os partidos entendam a necessidade de oxigenar seus quadros, de permitir voz às novas lideranças, para que assim a gente possa avançar em diversos aspectos. E dentro do MDB não tem sido fácil, mas a gente tem mantido a nossa postura e o nosso posicionamento. Você está sendo sufocado dentro do MDB? Há um bom tempo, e eu não escondo isso de ninguém. Uma coisa que meu eleitor ele pode se orgulhar é de acompanhar absolutamente tudo, desde os bastidores até o que vai para a imprensa. A gente sabe das discussões internas que estão dentro do MDB, inclusive nas últimas eleições nós tivemos um apoio total aos quadros do MDB, mas parece que isso não tem sido suficiente. E a gente quer discutir novas ideias, novas propostas, trazer novas pessoas para o meio político, porque a gente sabe dessa dificuldade de hoje, por exemplo, os jovens quererem participar ativamente da política, mas uma das coisas que eu disse a eles, quando eles me pediram renovação interna, foi o seguinte: vocês já pararam para pensar que quando sai uma decisão, por exemplo, do partido, a foto que vai para o jornal, uma foto com vários cabeças brancas aqui, coloque uma juventude também, para que as pessoas lá fora enxerguem que aqui não é só a utilização da juventude, mas sim um momento onde se dá oportunidade para também manifestar suas ideias. Então é assim que a gente vai quebrando e colocando o nosso posicionamento em prática. Mas para nós, que começamos lá em 2016 e continuamos fazendo isso até hoje, panfletando um semáforo, fazendo uma campanha simples, sabíamos que não ia ser fácil quebrar esse sistema que está posto, mas é interessante que a gente comece a mostrar uma nova forma de fazer política. Qual é o erro no cálculo dos cabeças brancas ali na mesa azul, não é isso? Do partido, em se aproximar de uma figura como Marcos Alexandre, ou pelo menos permitir uma frente de diálogo que se aproxime com uma liderança como Marcos Alexandre. Você já deu declarações na imprensa, pelo menos, não sei se as declarações foram fiéis ao que você falou, mas me parece que sim, de que você não compactua com estar fazendo coro a uma renovação da Frente Popular do Acre. É isso mesmo? Então, você vê um erro de Flaviano Melo, por exemplo, e dos outros cabeças brancas em permitir essa frente de diálogo? Olha, eu absolutamente não tenho nada contra o Marcos Alexandre, mas nós temos visões de gestão totalmente diferentes. A exemplo, agora há pouco eu estava acompanhando o programa do Astério, estava vendo um problema lá no loteamento Jaguar, que o morador estava dizendo, olha, esse problema aqui é desde 2015. Então não é um problema recente, é um problema de muito tempo. Agora há pouco também nos bastidores nós falávamos sobre as ruas do povo, né? E digo a você, se esse fosse um problema judicial, eu preferiria encarar, mas cuidar da nossa população, porque até hoje essas pessoas não entendem por que a rua delas estão assim, nem e sequer o poder público não faz e não toma a atitude que deveriam fazer. Eu, na condição de prefeito, já teria feito. Se eu tivesse que encarar um processo judicial para isso, eu iria encarar. O que eu não poderia fazer deixar a nossa população sofrendo da forma como está sofrendo, e desculpas são dadas por conta disso. Já teve reunião com o Ministério Público, que já deu aval e autorização para o atual prefeito fazer, e de uma forma muito política ele diz o quê? Olha, eu não vou tapar as cenas do crime, querendo se referir a gestões anteriores e, portanto, só quem perde é a nossa população. Então, são visões de gestão totalmente diferentes. E é por esse motivo que a gente, no MDB, resiste tanto. Mesmo o MDB fazendo uma pesquisa e acreditando numa liderança que talvez esteja um pouco à frente ou mais à frente numa pesquisa, mas sabemos que não é o melhor para a nossa cidade por conta de situações como essa que a gente acabou de enxergar. Quando a gente vai para o assunto mobilidade urbana, por exemplo, nós tínhamos uma verdadeira bomba relógio armada, que não veio também da atual gestão, veio de gestões anteriores. Você está responsabilizando Marcos Alexandre? As gestões anteriores como um todo, né? Nós tivemos ali um bom transporte, e isso nós temos que ressaltar, até a gestão do prefeito Angelim. De lá para cá tudo desandou. Então o atual prefeito veio e falou assim, não, eu vou resolver o problema do transporte coletivo, eu vou abrir a caixa preta, eu fez um monte de promessa, e a grande verdade é que no final das contas o transporte coletivo continua tão ruim quanto as gestões anteriores. Então é o que eu volto a dizer, nós temos visões de gestão totalmente diferentes.
Então, na minha visão, não faz sentido algum. Nós trazemos quem já teve a oportunidade de fazer e não fez, para continuarmos no mesmo erro e deixando Rio Branco para trás. Olha, sentados ali no entorno dessa mesa azul do MDB, estão, pelo menos assim, numa lembrança rápida que me vem aqui, pelo menos 2 ex-prefeitos de Rio Branco e 2 ex-prefeitos, o próprio Flaviano Melo, que foi prefeito, foi governador, e Maurício Sérgio, por exemplo. É sem contar as outras pessoas que assumiram cargos e mandatos e tudo. Bom, quando você fala que não é não é uma forma de gestão com a qual você se identifica, eu insisto na pergunta: em que Flaviano Melo erra? Porque não me parece que ficou claro em relação a isso, Jarud. Seria importante você dizer assim: olha, o Flaviano Melo erra por isto e por aquilo. Me diga. Se eu fosse citar apenas um único motivo, eu acredito que erra por acreditar na pesquisa friamente. Então, toda vez que o MDB ele tem a oportunidade de conversar com pretensos candidatos que estejam à frente das pesquisas, sem analisar o que está por trás, acaba errando. Aconteceu isso, inclusive, nas eleições municipais anteriores. Não sei se você se recorda, o Minoru Quintara vinha liderando as pesquisas. O MDB fez uma série de tratativas para tentar levá-lo para o MDB, quando já existia, por exemplo, o próprio deputado federal hoje, Roberto Duarte, na expectativa de ganhar o poder. Mas será que vale a pena ganhar o poder simplesmente por ganhar? Ou será que vale a pena ganhar o poder para fazer algo de concreto pelas pessoas? Por uma concepção apresentada ao público, né? Para barganhar cargos, para trocar secretarias. A ideia que nós estamos querendo colocar a partir de agora dentro do MDB, que está tendo grande rejeição, é fazer um diálogo direto com as pessoas. O que de fato nós estamos precisando. Nós estamos ainda em 2023 e continuamos debatendo problemas de 30 anos atrás, de 25 anos. A gente não sai do problema do buraco, a gente não sai do problema do transporte coletivo, a agenda continua praticamente da iluminação pública. Nós não conseguimos ampliar essa agenda. Enquanto, por exemplo, outros municípios já estão discutindo robótica, como é que faz para a gente melhorar nosso meio ambiente, que, diga-se de passagem, todo o nosso esgoto ainda é jogado in natura no nosso rio. Tivemos um governo que pleiteou muito a agenda do meio ambiente, mas que não entregou nada de concreto, que deixou 10 estações de tratamento inoperantes e que ainda continua jogando o esgoto todo in natura no Rio Acre. Então é essa agenda que a gente quer fazer. Enquanto se disputa quem vai ganhar o poder, a gente quer dialogar com as pessoas e trazer o que há de bom. Você já disse na entrevista anterior que não hesitaria em acionar a justiça caso o Diretório Municipal do MDB não fosse respeitado dentro daquilo que a prerrogativa lhe manda, né? Então você mantém o caso, mantém a postura. Tem aqui uma pergunta do Farias, do professor Farias, que é a seguinte: pergunte para o deputado se o estilo dele, que defende uma nova política, que tem um perfil anti-establishment, anti-ordem posta, não é? Se esse perfil atrapalha numa eventual candidatura majoritária. Essa é a pergunta do professor Farias. E eu vou lembrar aqui o seguinte: teve uma época, no início dos anos 2000, em que o professor Angelim estava sendo cotado para ser o candidato do Partido dos Trabalhadores para a Prefeitura de Rio Branco. E naquela época, a então deputada estadual Nalu Gouveia, ela, tão logo soube que o nome seria referendado pelo ex-governador Jorge Viana e que não haveria nem discussão, aí ela colocou o nome dela para ser candidata também, candidata a candidata. O que eu quero dizer com isso? O eleitor olha para o candidato a prefeito ou o candidato ao governo, cargos de executivos. Eu acho que eu já falei isso para você. O eleitor, ele tem uma tolerância maior com um parlamentar meio aguerrido, meio combativo, que faz cara feia, que vai para cima. Mas o gestor, não. O eleitor quer um gestor um pouco mais, com um perfil mais comedido, um cara mais calmo, mais disposto ao diálogo. O que o professor Farias está te perguntando é, esse seu jeitão, assim, muito combativo, não atrapalha, não, na hora de se apresentar como candidato a prefeito? Olha, uma boa pergunta do professor Farias.
A gente luta contra o que é o errado. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma máfia do LED, como eu denunciei lá atrás, na gestão anterior, e que resultou, inclusive, na iluminação a LED, né? Na Operação Candeeiro da Polícia Civil, é porque a gente não quer que o recurso vá pelo ralo. Quando a gente denuncia, por exemplo, uma compra de álcool em gel superfaturada, e isso resulta, por exemplo, na operação da Polícia Federal chamada Operação Asepsia, que inclusive teve desdobramento na Ptolomeu, é porque a gente não quer que o dinheiro vá pelo ralo. Então, a nossa luta é para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Quando vem a pandemia e eu encontro 30 mil vacinas estocadas e as pessoas necessitando ser vacinadas naquele momento, e eu vou até o Ministério Público fazer com que essas vacinas saiam de dentro da geladeira e vá para o braço do cidadão, é porque a gente quer que as coisas aconteçam. Quando tem uma alagação agora que o prefeito entra dentro do avião e vai para fora do estado e abandona a sua população, e nós vamos para dentro da água ajudar as pessoas, é porque a gente quer ver as coisas acontecendo. Então, talvez isso possa até soar como alguém que luta bastante, mas é alguém que luta para que as coisas aconteçam e melhorem no nosso estado. Não, mas lutar bastante não é o problema, é a forma como luta. É isso que eu estou dizendo. Mas a forma como luta é a forma dentre os recursos que nós temos. Eu poderia ficar na passividade aqui, reclamando lá de cima da tribuna, o prefeito tem que fazer isso, o prefeito tem que fazer aquilo. Não, eu fui lá para dentro do posto de saúde e mostrei para a população como deveria ser feito. Eu fui para dentro da água e tirei as coisas de dentro de casa, ajudamos na alimentação das pessoas, fomos para dentro dos abrigos, ouvi as pessoas que não estavam conseguindo espaço lá dentro, porque a prefeitura estava dormindo no ponto, colocamos a nossa equipe para ajudar, inclusive, no atendimento aos animais que estavam sendo recolhidos e deixados no parque de exposição. Então, além de lutar, a gente vai para a rua, arregaça as mangas e mostra como é que pode ser feito. Então, a nossa luta maior é para que o nosso estado comece a ser próspero, para que as pessoas deixem de abandonar realmente o nosso estado para ir para outro lugar, porque aqui não encontram mais oportunidade. É para fazer com que, por exemplo, a evasão escolar deixe de acontecer. É para que a gente consiga vaga na creche, porque infelizmente, se você não tiver alguém influente, você não consegue a vaga do seu filho para a creche. Então, são situações como essa que a gente tem que parar com um jeitinho. Para você conseguir uma cirurgia, muitas vezes você tem que intermediar com alguém. A população do Acre já não aguenta mais sofrer com os tantos problemas. E se a gente tiver que arregaçar as mangas para resolver esse problema, nós vamos fazer todas as vezes. Você sai do MDB? Se não tiver, se o partido decidir fazer as alianças que entende ser necessárias, você sai? Então, hoje a minha saída ou permanência do MDB depende muito mais dele e para aquilo que ele quer para o futuro. Se de fato a intenção do MDB for compor uma nova frente popular, que já mostrou, já teve a oportunidade de fazer, eu particularmente não pretendo ficar no partido. Se houver uma pagelança, Flaviano Melo, Mesa Azul, junto com Marcos Alexandre, você senta ali, estaria disposto ao diálogo? Não. Não, já deixei claro ao partido que não há qualquer espécie de composição com essa nova reformulação da Frente Popular. Eu acredito que já teve a oportunidade de fazer por Rio Branco e eu espero que a nossa cidade respire novos ares. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta. Vamos continuar a conversa com Emerson Jarud, deputado estadual e presidente do Diretório Municipal do MDB, aqui no Gazeta Entrevista.